tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos falar de um personagem bíblico que eu gosto muito, Moisés, o homem que trouxe a lei, o homem que falava fácil com Deus e o homem que abriu o mar vermelho. Nós vamos ler o Salmo 90, que foi o salmo que ele escreveu, e vamos falar de três realidades da vida de Moisés, três fases da vida dele, que são muito interessantes a gente estudar e conhecer o homem Moisés. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 90, no versículo 9. Vamos ler. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quem que era Moisés? Moisés era filho de Amram e Joquebede, que eram da tribo de Levi. Amram e Joquebede já tinham Miriam e Arão como filhos, e Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. O faraó mandou que todos os bebês meninos que nascessem naquela época teriam que ser mortos. Então, quando ele nasceu, a sua mãe o escondeu por 3 meses, e não deixando que aquele menino, ele não podia nem chorar, não podia tomar banho de sol, ele não podia ser apresentado, porque ele estava debaixo de uma sentença de morte do faraó. Durante 3 meses ela o escondeu, e quando ela viu que não daria mais para esconder Moisés, ela calafetou ali um cestinho com betume e mandou que a sua irmã colocasse no rio Nilo e ficasse vigiando. E ali, detalhe, o rio Nilo era cheio de crocodilos, né? E ali Deus foi guiando aquele cestinho até chegar naquela princesa egípcia que o tiraria das águas. Quando ela notou que havia ali um cesto e que havia um choro de uma criança, a princesa egípcia olhou dentro do cesto e se apaixonou por Moisés e o tomou como filho. Miriam, que estava perto, conversou com a princesa e falou: você não quer que eu arrume uma ama de leite para ele? E ali naquele momento Moisés é criado pela sua própria mãe, aprendeu que o povo dele era aquele povo, mas aos 10 anos ele volta para o palácio do Egito para ser criado como príncipe. Moisés é criado sabendo toda a cultura egípcia. Moisés é criado como um príncipe, ele era também um herdeiro do trono. Moisés é tratado ali como um homem, real, ele tinha tudo o que ele queria dentro daquele palácio. Ele tinha as mulheres, as melhores comidas, ele tinha ouro, ele fazia o que ele queria. Por quê? Porque basicamente ele era neto de Faraó, né? Quando chega aos 40 anos, Moisés vê que o povo de Israel estava sofrendo demais debaixo da escravidão. E ali, quando ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele mata o egípcio e o esconde na areia. E no outro dia, quando ele sai a passear, ele vê 2 hebreus discutindo, e ele entra no meio da discussão e o hebreu fala assim: você quer me matar como você matou ontem aquele egípcio? Então ele vê que já tinha descoberto que ele tinha matado o egípcio, e ele foge para uma terra chamada Midian. Quando Moisés chega em Midian, ele vai ao encontro de um homem chamado Jetro, que tinha 7 filhas, e ele se casa com a sua filha mais velha, chamada Zípora. E ali ele tem 2 filhos com essa mulher. E ali Moisés passa de príncipe herdeiro do trono a um cuidador de ovelhas. Ele fica ali naquela situação durante 40 anos. Então, eu quero que você entenda uma coisa: Moisés escreveu esse salmo quando estava no deserto. Ele já tinha perdido o seu propósito, ali ele estava numa situação em que ele não era mais o príncipe do Egito, agora ele era simplesmente um cuidador de ovelhas. E Moisés começa a pensar na sua vida, começa a pensar nos seus propósitos, e ele agora olha para trás e vê que a sua vida mudou drasticamente. Ele não é mais aquele príncipe com a pele aveludada, jovem, bonito, um homem de guerra. Agora ele é o quê? Agora ele é um homem com a pele ressecada, com a pele dura do deserto.
ele já não é nem a sombra daquilo que ele foi antes. E ali Moisés perdeu várias vezes o sono porque cuidava de animais, tinha que levantar muito cedo. E agora Moisés começa a pensar na sua vida e escreve esse salmo, né? Ele fala aqui no versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Com 80 anos, ele passa para a segunda fase da sua vida. Na primeira fase, de 40 anos, ele passa no Egito. Quando ele faz 40 anos, ele vai para Midian. Quando ele faz 80 anos, ele pensa assim, agora é esperar a morte, esperar a morte chegar, porque tudo aquilo que eu pensei que eu seria, eu não vou ser mais. Só que Moisés estava totalmente enganado. E eu também quero aqui lançar uma palavra de bênção na tua vida, para você que pensou que tudo acabou, meu querido. Deus sempre vai nos surpreender com algo grandioso. Moisés estava para viver os anos em que ele veria as maiores coisas que Deus faria na sua vida. E talvez seja agora que Deus vai começar a fazer coisas grandiosas na sua vida, meu querido. Talvez seja agora que Deus ele vai entrar com a providência na sua vida. Então, nós vemos Moisés agora indo atrás, estava cuidando das ovelhas, e ele tem uma visão. Ele vê uma árvore chamada sarça pegando fogo, mas essa árvore, ela não se consumia. E Moisés, ele vê ali aquela maravilha, e ele fala assim, eu vou ali ver essa maravilha, eu vou ver essa coisa formidável. E quando ele chega perto daquela árvore, uma voz fala com ele, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. E naquele momento, Moisés começa a conhecer o Deus do povo de Israel, o Deus do povo dele, porque ele não era egípcio, ele foi criado pelos egípcios. E ali Deus fala com ele, eu quero que tu vá libertar o meu povo, Moisés. Eu quero que você vá a Faraó e que você diga a Faraó que eu quero o meu povo livre da escravidão, porque o clamor dos meus filhos subiu até a mim. Afinal de contas, já eram 430 anos de escravidão, né? O povo de Israel chegou no Egito através de José, com o seu pai Jacó, trazendo 70 pessoas, e se tornou um povo muito forte. E Faraó, com medo do povo de Israel, colocou o povo de Israel como um escravo. E ali Moisés fala para Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Porque Moisés, ele já não se lembrava mais de quem ele era. Talvez Deus tenha que fazer você lembrar de quem você é. Tem um leão rugindo dentro de você que Deus quer despertar, amém? E ali Deus fala com ele, você vai e eu vou fazer maravilhas na terra do Egito. Mas Moisés não queria ir, porque Moisés tentou libertar o povo pela sua força com 40 anos e acabou tendo que fugir do Egito. E Deus falou com Moisés, você vai e eu vou fazer coisas grandiosas ali no Egito. Ele falou, mas o que eu vou fazer no Egito? O que eu vou falar para Faraó? E ali Deus fala, o que você tem na mão, Moisés? Ele, eu tenho um cajado, joga no chão. Ele jogou, se transformou numa cobra e Moisés fugia dela. E Deus fala para ele, pega nela pela cauda. Ele pegou e ela voltou a ser uma cobra. E ali Moisés falou, olha, o cajado, o que o cajado simboliza? Simboliza força, simboliza o poder de Deus na mão de Moisés. Deus vai colocar um cajado na tua mão, querida. E depois ele falou, Moisés, coloca a tua mão no peito. Ele colocou, e quando ele tirou, aquela mão estava leprosa. E ele colocou a mão de novo no peito, e quando ele tirou a mão estava novamente normal. Mas mesmo assim Moisés não queria ir. E Deus falou com Moisés, não é ele falou assim, eu não sei falar direito. E Deus falou, quem fez a boca do homem? Muitas vezes nós damos desculpa para Deus, mas Deus, ele sabe lidar com as nossas desculpas. E todas as vezes que nós queremos dar desculpas para Deus, sempre Deus nos empurra para a responsabilidade. E Deus falou com Moisés, o teu irmão Arão não fala bem, eis que ele sai ao teu encontro. E ali quando Moisés encontra com Arão, eles conversam com os líderes de Israel. E ali Deus fala com Moisés, vai ter com o Faraó. E ali, na primeira conversa que ele tem com o Faraó fala com ele, eu não vou deixar o povo ir. O povo é meu, a mão de obra é barata, e eles são escravos, e eles não vão sair daqui.
E eles estão muito ociosos. Eu vou aumentar a carga de trabalho deles. Muitas vezes, quando Deus começa a operar na nossa vida, o diabo se levanta com fúria. Muitas vezes o diabo se levanta para tentar matar a nossa fé. Mas eu tenho um recado para você, meu querido. Deus é maior do que o demônio que está levantando contra a sua vida. Deus é maior do que o seu problema. E ali Deus fala com Moisés: amanhã você irá às águas e você vai falar com o faraó as mesmas palavras que você disse. E ali, quando Moisés vai ter um encontro com o faraó não ouve Moisés. E ali houve a primeira praga, a praga das águas se transformando em sangue. Faraó não ouve Moisés e durante aquele tempo 10 pragas são enviadas para o Egito. O povo de Israel não era poupado, o povo do Egito sofria. E durante ali 10 pragas, Deus foi acabando com o Egito, foi destruindo o Egito. O peso da escravidão agora estava sobre o povo do Egito. Quando foi a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, Deus chama Moisés para fazer a Páscoa, simbolizando Cristo na cruz do Calvário. E ele fala: vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, vão assá-lo no fogo, ele não pode ser cozido, nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. E vocês vão comer ele com cajado na mão, vocês vão comer ele com lombos cingidos e sandália nos pés. E à meia-noite eu passarei pelo povo do Egito, e aquela casa que não tiver o sinal do sangue do cordeiro, eu entrarei e matarei o primogênito da casa. Quando o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos do Egito, Faraó mandou que o povo fosse embora. E quando o povo estava caminhando para a liberdade, eles se encontraram com o Mar Vermelho. E a Deus começou a mostrar como ele ia fazer coisas grandiosas no meio do povo de Israel. O povo começou a murmurar e falaram com Moisés assim: será que não havia os sepulcros do Egito para que você nos trouxesse aqui para morrer, Moisés? E Moisés falou assim: cale-se. E foi falar com Deus, e Deus falou: por que você clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você levanta o cajado, e eu vou abrir o mar para o povo passar. E naquele momento, Deus fez passar um vento, e o mar se abriu para o povo passar. Quando o povo entrou dentro do mar, uma coluna de fogo que guardava ali o exército de Faraó e não deixava o exército se aproximar do povo de Israel. O povo de Israel entrou dentro do mar e Deus tirou aquela coluna de fogo e o exército de Faraó foi atrás. Quando o último israelita saiu de dentro do mar, Deus falou com Moisés: estende a mão agora para que o mar volte à sua força. Moisés estendeu o cajado, o mar voltou à sua força e matou todo o exército de Faraó. Naquele dia, o Mar Vermelho ficou vermelho de sangue. Moisés, ali naquele momento, olha para o povo e o povo vê as maravilhas que Deus estava fazendo. Miriam pega as mulheres e começa a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Moisés começa a levar o povo para a terra de Canaã e ali naquele momento, o povo começa a ter fome, começa a ter sede, e Deus começa a enviar o maná. Ali, naquele momento, o povo pegava o maná, o pão descia do céu e caía nas mãos do povo de Israel. O povo queria água, Moisés tocava na rocha e saía água. Mas o povo era um povo teimoso, era um povo que queria voltar para o Egito. E Moisés, ele, homem de Deus, ele subiu ao monte, para receber aquilo que Deus queria falar com ele. Quando Moisés desce do monte, com as tábuas da lei, ele desce ali e ele vê o povo desenfreado, o povo que estava adorando a um Deus bezerro, dizendo: esse foi o Deus que nos tirou do Egito. Moisés quebra as tábuas da lei, consome aquele ídolo e dá a água para o povo beber. Quando ele fala: quem é do Senhor, junte-se a mim, a tribo de Levi se juntou a Moisés. E naquele dia, Deus feriu muitas pessoas. Israel estava naquela situação: obedecer ou morrer. Amar a Deus ou não amar a Deus. Obedecer ou não obedecer. Moisés continuou e um dia Moisés falou com Deus: eu quero ver a tua face. Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. E ali Moisés falou com Deus: eu quero ver a tua face. E Deus falou assim: nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas eu vou te colocar na penha, Moisés. E ali eu vou passar toda a minha bondade diante de você.
e você me verá pelas costas. Olha que coisa incrível, você queria viver uma experiência dessa? Eu queria viver. E naquele momento, Deus coloca Moisés ali, passa por ele, e quando ele olha, ele vê toda a grandeza e a excelência de Deus pelas costas. Moisés conversava com Deus face a face. Moisés era um homem que dava até conselhos para Deus. Um dia que Deus queria acabar com o povo, Moisés disse: olha, se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Porque que dirão as nações? E vão dizer: o Senhor trouxe esse povo para o deserto e não conseguiu fazer esse povo chegar à terra do Egito. E Deus falou: realmente, vamos subir e eu irei no meio de vocês. Ali Moisés viu muitas coisas. Moisés foi um homem que teve mais intimidade com o Senhor no Velho Testamento. Foi o maior profeta do Velho Testamento. E um dia ele estava chegando perto da terra prometida. Ele tinha 120 anos. Então nós dividimos a vida de Moisés em 3 fases. 40 anos na terra do Egito, 80 anos no deserto, 120 anos levando o povo para Canaã. Deus fala com Moisés naquele monte: Moisés, aqui está a terra que eu prometi dar a vocês, mas você não irá para lá, porque você não me se santificou quando aconteceu a rebelião com o povo, quando eles pediram água e quando você quebrou as tábuas da lei. Moisés morre no monte. Satanás quer lutar pelo corpo de Moisés, de tão precioso que o corpo dele era. E naquele momento o anjo Miguel contende com o diabo. E a sepultura de Moisés até hoje ninguém sabe onde que é. Porque Moisés foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Eu quero deixar essa palavra para você e desde já eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal e você não perder nenhum vídeo, porque tem muita mensagem aqui boa para você e para sua família. Um abraço do nosso canal Conectados com Cristo.